Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Ele disse a Abraão: você tem que deixar algo de lado para tomar posse de outra coisa. E para alguns de vocês aqui é algo maravilhoso que Deus tem para você tomar posse, mas você não está deixando de lado o que Deus disse para você deixar de lado? Eu realmente tive um impulso nos últimos 2 anos para tentar levar as pessoas a querer estudar a Bíblia mais do que simplesmente ler a Bíblia. E é surpreendente o que pode estar em um versículo, se você realmente entrar nos detalhes e trazê-los para fora. Agora, obviamente, há provavelmente 100 lições no livro de Efésios e eu não consigo chegar a todas elas, mas eu posso compartilhar muitas coisas poderosas neste fim de semana que eu acredito que serão transformadoras e práticas para você. Agora, deixe-me lhe contar algo sobre o livro de Efésios e por que é tão importante. Ele está dividido em 6 capítulos e os 3 primeiros capítulos são todos sobre o quanto Deus ama a nós. Nós somos salvos pela graça, somos escolhidos por Ele nos perdoa, Ele nos dá misericórdia. E ele fala de diferentes maneiras, qual é a nossa herança em Cristo, quem nós somos em Cristo, quem nós somos nele, e repete nos primeiros 3 capítulos. Então, nos capítulos 4, 5 e 6, ele faz a transição. Este é o apóstolo Paulo, e ele começa a falar sobre assim agora, à luz de quem somos em Cristo, e é assim que nós devemos nos comportar. Então, todo o resto, 4, 5 e 6, são sobre comportamento. Não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. E se nós pudéssemos aprender que se fazemos o que é certo em nosso relacionamento com Deus, nós não fazemos o que é certo para conseguir um relacionamento com Ele, nós fazemos o que é certo porque nós temos um relacionamento com Ele. Nós fazemos o que é certo porque Ele é tão bom e surpreendente que isto então nos faz querer agradar a Ele. Nós queremos fazer o que Ele quer que nós façamos. Portanto, isso não é o que a Bíblia chama de obras da carne, que somos nós tentando obter algo de Deus. Nós não nos comportamos bem para conseguir algo de Deus. Mesmo hoje, quando eu pedi que você dê a sua oferta, você não tem que fazer isso para obter algo de Deus, mas a Bíblia diz que Ele vai nos devolver e que isto é uma lei espiritual. Mas nós fazemos isso por causa daquilo que Ele fez por nós. E porque nós sentimos e temos compaixão pelas pessoas do mundo que ainda estão perdidas e não sabem quem são em Deus, e nós queremos ajudar os ministérios que Deus levantou, que têm a capacidade de alcançar essas pessoas para poder fazer isso, e assim nós doamos, não porque nós temos que fazê-lo, mas porque nós queremos. É por isso que nós chamamos isso de oferta de amor. Caso contrário, seria chamado de tomada de compulsiva do seu dinheiro, algo assim, e não seria chamado de oferta de amor. Você começa a doar, e assim, sempre que você está tendo problemas com uma área de seu comportamento, você está começando a lutar e entrar em obras da carne, realmente a melhor coisa a fazer é voltar para as Escrituras na Bíblia, como Efésios 1, 2 e 3, e apenas passar o dia inteiro deixando Deus amá-lo novamente. Lembre-se de quanto Ele ama você. Misericórdia, graça, tudo isso, o que te fortalece por dentro, e então agora não será muito difícil fazer a coisa certa, porque você está fazendo pela razão certa. Agora, ouça-me, sempre que tentarmos fazer a coisa certa pelo motivo errado, fica difícil. Mas se fizermos as coisas certas pela razão certa, então torna-se mais fácil. Deixe-me repetir, se você fizer a coisa certa pela razão certa, é muito mais fácil fazê-la do que se você estiver tentando fazer a coisa certa por um motivo errado. Se eu estou tentando ter um bom comportamento, ser gentil com todos, porque eu quero que Deus ame a mim, agora estou tentando usar meu bom comportamento para comprar o amor de Deus, mas Deus não está à venda. Ele já me ama e esse é um dom gratuito. Ele ama o pior pecador que existe no mundo de hoje. Nenhum pecador pode ficar mais longe dele
ainda que haja milhões de quilômetros, e isso é irritante para a nossa carne, mas Ele os ama tanto quanto Ele ama a nós. E nós não vamos entrar em detalhes, você já sabe a diferença da lei e da graça. E deixe-me lhe dizer, quando você sair daqui, se você puder estar aqui no fim de semana, se você puder mudar seus planos, mude os seus planos. Mas se não puder, não pense que você vai perder o mistério da coisa toda, porque cada reunião vai ser ótima com coisas práticas para ajudar você em sua caminhada com Deus. Assim, esta carta foi escrita por Paulo, provavelmente durante seus 2 anos de prisão em Roma, cerca de 60 anos após a morte de Cristo. Agora, vamos começar no capítulo 3. O apóstolo Paulo menciona novamente que ele é um prisioneiro para o Senhor. E eu acho que vale a pena pensar sobre isso por um minuto, porque isso significa que ele estava na prisão. Deixe-me dizer que eu realmente tive o privilégio de estar na cela onde Paulo esteve preso. E no momento em que ele estava lá, o esgoto da cidade corria por onde ele estava. Eu nem consigo imaginar. E ele escreveu este livro que todos nós estamos lendo aqui hoje. Então não me diga que você não pode fazer nada para Deus. Não diga que tem muitos problemas pessoais e você não pode fazer nada por Deus. Deixe-me lhe dizer, quanto mais você faz por Deus durante os seus problemas pessoais, menos eles vão incomodar você. Amém? Quanto você estaria disposto a sofrer para cumprir o chamado de Deus em sua vida? Acho que precisamos de um pouco mais de ensino sobre isso nos dias de hoje. Sabe por quê? Porque na nossa cultura ocidental somos bastante viciados em estar confortáveis. Nós não queremos ser incomodados. Só você deve ouvir algumas das queixas que nós temos, algumas reclamações que temos até mesmo sobre as reuniões. Está muito frio, está muito quente, eu tive que estacionar muito longe daqui, sabe? Eu fico assim, sério, deixe-me levá-lo para a Índia. Eles andam por 3 dias para chegar a uma reunião e eles se sentam lá. E sabe, eu não sei que tipo de bexiga essas pessoas têm, mas elas sentam lá durante todo o dia. Nenhuma delas vai ao banheiro. E elas não mexem em seus celulares durante a pregação. Apenas comentando. Tem gente tão ocupada nos telefones tentando tuitar para alguém o que eu estou dizendo, que eles nem prestam atenção no que eu digo. Guarde isso. 1 Pedro, capítulo 4, verso 1, eu tenho que ler isso. E veja, é uma escritura tão maravilhosa. Então, desde que Cristo sofreu na carne, por nós e por você, arme-se com o mesmo pensamento e propósito pacientemente para sofrer, em vez de deixar de agradar a Deus. Uau! Então, é mais ou menos assim. Ok, eu estou me preparando para sair hoje e eu não sei exatamente como vai ser o meu dia, mas, Senhor, eu apenas defino a minha mente. Eu tomo a decisão de que eu prefiro sofrer a deixar de agradá-lo. E assim estou definindo a minha mente antes do tempo. E se isto é conveniente ou inconveniente, no tempo certo ou não, eu quero fazer o que você quer que eu faça, o que for preciso, custe o que custar. Eu quero sair e representá-lo bem. Acho que as coisas podem ser bem melhores para nós se tomarmos algumas decisões antes de sairmos do mundo e apenas tentarmos lutar com as coisas lá fora. Paulo nos diz em Colossenses para matar a carne. Não ande na carne, mate-a. Eu sabia que não ia receber muitos aplausos, mas o que ele está dizendo é parar de alimentá-la. Pare de alimentar a sua carne. Sabe, quando você vai para o trabalho, alguém fere seus sentimentos, em vez de você ficar com raiva deles, se recusar a falar com eles, apenas, então negue a sua carne. Tome o privilégio de agir desta forma e vá a algum lugar e ore por eles, e em seguida volte, fale com eles como se nada tivesse acontecido. Em Efésios capítulo 3, verso 6, Paulo começa a falar-lhe sobre um grande mistério. E eu quero compartilhar um pouco disso com você, porque eu acho que vamos olhar para o verso 5, Efésios 3, 5.
Este mistério nunca foi revelado aos seres humanos das gerações passadas, como foi revelado aos santos apóstolos, aos mensageiros consagrados e aos profetas. Isto é, que os gentios agora são irmãos herdeiros com os judeus, membros do mesmo corpo e coparticipantes da mesma promessa divina em Cristo pelo Evangelho. Agora, sabe, Paulo foi chamado para ensinar a eles sobre esse grande mistério. E nós podemos ler isso, passar anos e anos e realmente tirar nada dele. Aqui, novamente, você tem que entender o que estava acontecendo. Os judeus estavam extremamente orgulhosos de si mesmos, porque eles eram o povo escolhido de Deus. E eles tinham a herança, eles tinham o favor de Deus, e eles conheciam a lei, eles guardavam a lei, e eles eram religiosos. Então, agora Paulo vem e diz a eles: este vai ser um mistério que vocês vão ter dificuldades em compreender, que os gentios agora foram enxertados. Bem, peraí, olha, que negócio é esse? Espere. Agora há uma história lá em Lucas sobre um homem que é enviado para trabalhar, é uma parábola. E seu senhor disse, ele veio muito cedo, de manhã, e o seu senhor disse, trabalhe para mim o dia todo, e isto é o que eu vou pagar a você. E vamos dizer que ele começou às 6 horas da manhã. E por volta das 8 horas, alguns outros caras aparecem, e ele diz, agora vocês vão para o campo e trabalhem, eu vou pagar o que é certo no final do dia. Meio-dia, aparecem outros caras, vão e trabalhem, eu vou pagar o que é certo no final do dia. Por volta das 3 da tarde, mais caras aparecem. Vão e trabalhem, eu vou pagar o que é certo no final do dia. 1 hora antes de terminar a jornada, mais gente aparece. Agora vocês vão para o campo e trabalhem, eu pagarei o que é certo no final do dia. Chegando ao final do dia, ele pagou o mesmo valor a todos eles. Bem, os caras que começaram de manhã ficaram chateados. Bem, agora espere um minuto, isso não é justo, isso não está certo. Você sabe como seria? Seria como alguém que cresceu em uma família cristã, na escola dominical, desde que tinha 2 anos de idade, que conheceu a Bíblia, que memorizou Salmos e Provérbios, que esteve em cada culto que aconteceu na igreja por sua vida inteira. Quer dizer, eles foram para a faculdade cristã, eles têm o diploma de teologia e eles são como super bons. E então, de repente, eles têm que ficar lá assistindo Deus ser escandalosamente bom para alguns pagãos que acabaram de ser salvos. Vamos lá, que foram salvos há 2 semanas atrás. E deixe-me dizer, isso é difícil de engolir. Agora aqui vem o pensamento religioso. Você está pronto para isso? Eles não merecem isso. Eu mereço isso. Eles não merecem isso. E Deus faz essas coisas para nos fazer perceber o quão legalistas nós ainda somos às vezes e como nós achamos que nós merecemos algo por causa de todo o nosso bom comportamento. E Ele está tentando dizer, eu sou bom. Eu não quero você fazendo qualquer coisa para mim, achando que você merece alguma coisa. Eu quero você fazendo isso por mim porque você ama a mim e por causa do que eu fiz por você. Mas eu nunca quero que você pense que eu devo alguma coisa a você, porque eu não lhe devo nada. E nós, se tivéssemos o coração de Deus, ficaríamos emocionados ao ver estas outras pessoas entrarem no reino e emocionadas ao vê-las abençoadas, porque aqui está o que nós tivemos. Nós tivemos o privilégio de, por toda a nossa vida, conhecermos Deus. Nós tivemos esse privilégio de estudar e aprender e crescer. E estas pessoas, sim, Deus está derramando bênçãos sobre elas, mas elas têm um longo caminho a percorrer. Elas têm muito que aprender. Há muito pelo que elas têm que passar, que nós já passamos. E não devemos negar-lhes um pouco de bênção. Ele diz, não seja assim. Não seja o tipo de pessoa que pensa que porque você faz uma pequena coisa, que você merece um monte de coisas. Ele está falando sobre a diferença da lei e da graça. O capítulo 3 de Efésios fala muito sobre a lei e a graça. E eu não acho nem mesmo que podemos começar a perceber que choque foi tudo isso para a cultura judaica. E ainda hoje, que choque. Um cristão livre, alguém que é realmente livre em Cristo, é para todas estas pessoas religiosas. Deixa-me dizer algo.
o jeito como nós adoramos a Deus hoje, você poderia ter trazido um grupo religioso e, cara, eles estariam prontos para nos pendurar nas vigas. Sabe por quê? Porque as pessoas religiosas acham que tudo tem que ser feito à sua maneira. Você tem que ficar quieto na igreja porque eles ficam quietos. Tem que curvar sua cabeça quando ora porque eles inclinam a cabeça para orar. Eles têm um monte de regras sobre como você vai chegar a Deus. Mas devemos ser guiados pelo Espírito Santo, significa que Deus tratará com cada um de nós individualmente. Você pode orar andando ao redor, você pode orar deitado sobre seu rosto, você pode orar sentado em uma cadeira. Um de vocês pode se sentir levado a memorizar um salmo. Eu não faço isso, eu não tenho um grande dom para isso. Eu conheço muito a Bíblia, ela somente sai, mas se você disser cite os salmos, quero dizer, eu poderia citar talvez o 23, o 91 e alguns dos que eu li de novo, mas isso não é o meu talento particular, realmente. E outra coisa em que Paulo tenta entrar em Efésios capítulo 3 é que tudo naquilo que nós somos bons é um dom de Deus. Tudo em que nós somos bons é um dom de Deus e nós precisamos agradecer a Deus pelos nossos dons. E nós precisamos parar de esperar que outras pessoas sejam o que somos. Amém? Agora, você não pode alcançar Deus através de regras. Não estou dizendo que a disciplina está errada, a disciplina é bom. Não importa as regras pessoais que você define para si próprio, mas você não pode se tornar legalista sobre as coisas. Sabe, eu passo minhas primeiras horas do dia com Deus todos os dias, mas sabe, se eu tiver que perdê-las por alguma razão, o que não costumo fazer porque é importante para mim, mas se eu perder, não me sinto nem um pouco culpada, porque isso não é uma lei para mim, isso é um privilégio. Amém? Agora, eu vou ver se posso manter sua atenção aqui por um minuto e fazer algo. O nosso Deus sempre tem um plano a longo prazo para o seu povo. E Deus tem um plano em longo prazo para você. Quero que saiba disso. E o que está acontecendo na sua vida agora está muito longe daquilo que vai acontecer no próximo ano, no próximo ano, e no próximo ano e no ano seguinte. Não importa quão boas sejam as coisas, elas podem melhorar. E não importa quão ruim, elas podem ficar melhores. Então Deus tem uma coisa em sua mente para o seu futuro e isso é o melhor para você. Amém? Quero que saiba disso. Ele disse, eu sei os pensamentos e planos que tem para você, pensamentos e planos para o seu bem. Então, agora Deus tinha um grande plano para o homem no começo. Sabe, se você voltar a ler Gênesis 1, ele tinha um grande plano para Adão e Eva. Era tipo, ei, aqui está este lindo lugar. Aqui está tudo isso. Coma as frutas que quiser, divirta-se, tome todos esses recursos, use-os a serviço de Deus e dos homens. Só uma coisa que eu não quero que você faça. Não é incrível? Você pode fazer tudo isso. Apenas esta pequena coisa eu não quero que você faça. Bem, essa é a coisa com que Satanás vai tentar jogar. Então, ele tenta Eva pelo raciocínio. Tenha cuidado com o raciocínio. Você não necessariamente precisa tentar raciocinar tanto, você só precisa acreditar e faça isso. E eu não estou dizendo que é errado tentar entender, mas deixe-me dizer, Deus às vezes pode ser muito irracional. Foi razoavelmente irracional quando ele foi até Abraão e disse, deixe a sua terra, sua família, sua casa, tudo com que está apegado e vá para o lugar que eu vou mostrar a você. E nem sequer ele disse para onde ele queria que ele fosse, até que ele afastou-se de tudo que ele tinha. Quantos estariam dispostos a se afastar de tudo que você tem, sem saber para onde você está indo? Isso foi o que Deus fez comigo quando ele me disse para tomar o meu ministério e ir para o norte, sul, leste e oeste. E eu deixei o trabalho que eu tinha, com uma mesa amassada, uma velha calculadora, sem nenhum lugar para ir, e eu não tinha ideia do que eu iria fazer. Eu me senti exatamente como Abraão se sentiu. Mas deixe-me dizer algo. Agora escute-me, você sempre tem que desistir de alguma coisa que você tem para conseguir o que quer. E se você não veio para nada além disso, vale a pena estar aqui para isso. Segue o mesmo princípio de semear e colher. Você semeia, você desiste de algo, então você termina com mais. E desistir é sempre muito difícil.
Ficamos entusiasmados com a obtenção de mais, mas começa com a desistência e em seguida há geralmente um período de espera. Enquanto a terra permanecer, haverá sementes, tempo e colheita. Bem, estamos dizendo isso rápido demais. Haverá semente, tempo, 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 e mais tempo, e muito tempo, e um pouco mais de tempo, e a colheita. Agora veja, nenhum de vocês aplaudiu o tempo. Eu não recebi um único aplauso pelo tempo. Então, basta me seguir aqui por um minuto, você vai tirar algo disso, eu acredito. Então o diabo tentou Eva, e Eva tentou Adão. Depois que Adão e Eva pecaram, mas aqui Deus já tinha um plano para a restauração do seu povo. Deixe-me lhe dizer algo, Deus nunca está sem um plano. Eu sei que há muita preocupação sobre o que está acontecendo no mundo de hoje, e o que está acontecendo em nossa nação hoje, mas eu quero te dizer que Deus tem um plano. Ele ainda não nos disse qual é, mas Ele tem um plano e fazemos parte dele. Amém? E assim Ele planejou trazer o homem de volta, Ele planejou restaurar a autoridade do homem. E veja, quando Adão e Eva pecaram, eles deram a sua autoridade ao diabo. A autoridade que Deus lhes tinha dado para governar e reinar e ter domínio sobre a terra, eles deram para Satanás. Isso pode ser provado se você olhar para Lucas capítulo 4, verso 6. Quando Jesus esteve no deserto sendo tentado pelo diabo por 40 dias e 40 noites, uma das tentações foi o diabo dizendo: curve-se a mim só uma vez e eu vou te dar tudo isso e todo esse poder, porque tudo isso foi entregue a mim e eu posso dar tudo isso para quem eu quiser. Mas veja, ele não sabia tanto quanto achava que sabia, porque ele estava falando com Jesus. Aquele que, na verdade, a Bíblia diz, para este propósito foi o Filho de Deus manifesto para destruir as obras do diabo. Então, na verdade, ele estava falando com aquele que iria destruí-lo. Deus sempre trabalha através de pessoas. Coloque isso na sua cabeça. Deus sempre trabalha através das pessoas. Se você pedir a Deus um milagre, Ele pode mostrar-lhe algo que você precisa fazer. Sim, minha palavra está certa. Sabe, isso se tornou muito grande para mim no último ano, tanto quanto eu o ensino, e nós somos parceiros de Deus. Ele trabalha através das pessoas, Deus pode fazer tudo o que Ele quiser, e eu não estou dizendo que Ele nunca trabalha soberanamente além das pessoas. Basta você olhar para a história, Ele trabalhou através de Abraão, Moisés, José, Esther, Ruth, Daniel, os profetas, os juízes, e assim por diante. Ele quer trabalhar através de você. E além disso, é quase que inacreditavelmente surpreendente o que Deus pode fazer através de um homem ou uma mulher que estiver submetido e comprometido com Ele. Quero dizer, é impressionante o que Deus pode fazer através de uma pessoa. Uma pessoa. Uma única pessoa. Conforme aprendermos sobre o poder da semente, do tempo e da colheita, nós entenderemos que Deus tem um plano a longo prazo para a nossa vida. Pode não parecer assim para você agora, mas confie em Deus e permita que Ele trabalhe em suas circunstâncias atuais. Obrigado, amigos e parceiros. Juntos, nós estamos compartilhando o amor de Cristo ao redor do mundo. Para saber mais, entre em contato conosco ou visite-nos online em joycemeyer.com.br. Junte-se a nós em parceria enquanto nós compartilhamos o amor de Cristo ao redor do globo. O precedente foi pago pelos amigos e parceiros do Ministério